Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Professor Pedro Gzai. No canal do YouTube, nós vamos divulgando os principais temas que afetam a sua vida e da sociedade brasileira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E você se inscrevendo, você vai poder notificar a sua inscrição para receber novas mensagens, novos conteúdos em tempo real. Então partilha, interaja. Participe conosco na construção de um Brasil diferente. Eu quero hoje apresentar aqui, numa boa conversa, o meu colega aqui do Parlamento Brasileiro, um deputado gaúcho do Rio Grande do Sul, um dos deputados que eu estou aqui quase 9 anos, mais admiro nesta casa. Não só pelo conteúdo político, não só pelo seu compromisso de projeto de sociedade, mas sua decência, sua honradez, seu caráter, sua dignidade humana e sua humanidade. Bongás, tu é um cara extremamente humano e eu acho que tu humaniza as relações com quem você constrói. Então, Bongás, gaúcho, sindicalista, defensor da agricultura familiar, dos trabalhadores do Rio Grande do Sul e do povo do Rio Grande do Sul e deste país. Como você está, Bongás? Olha, primeiro, Zay, obrigado pela referência. E eu só posso agradecer e retribuir as mesmas características. Você tem uma humanidade, uma decência, um compromisso, um diálogo, um respeito. Está na pessoa do professor Pedro Gzai. Então eu quero também deixar essa homenagem. Ele é muito generoso. É isso, mas digo, você sabe disso que já conhece que eu não estou. Eu entrevisto aqui só lideranças muito maiores que eu aqui. Por isso, destaque. Mas é difícil chegar a 2 metros aqui. E os temas dessa semana? E a Previdência? E o Intercept, com as revelações do diálogo promíscuo entre Sérgio Moro com Dallagnol, agrotóxicos, novos venenos nesse país, Plano Nacional de Educação, que completou 5 anos esta semana, e, quem sabe, também drogas. Também aviãozinho. Podíamos falar alguma coisa de avião? Olha, vamos começar falando aqui, ó. Sobe aqui, Bongás. Nossa, mas isso dá uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. O que é isso, hein, Bongás? Mas isso aqui cabe numa mala? Essa é a pergunta. Você que está acompanhando, está aqui 39 quilos. 39 quilos. Que foi encontrado numa das aeronaves da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro a caminho do Japão e parar em Sevilha, na Espanha, e foi apreendido. O que você tem? Qual é o impacto? Você é pai. Você é um educador do povo brasileiro. O que te impacta vendo isso aqui? Olha, eu quero dizer que 3 palavras parece que tem muito nexo. Enquanto você quer liberar armas, fuzis e metralhadoras, cocaína e droga e milícia. Pô. São 3 palavras fortes nesse momento. Aliás... Explosiva, né? Explosiva, meta-explosiva. Violenta. Que pode ser sinônimo de morte. E nesse tema específico do avião, e do integrante da comitiva que fazia a precursoria do Jair Bolsonaro, presidente da República, que vai no G20 e vai levar um xixi. Vai levar um xixi, sabe de quem? Da Angela Merkel, porque ela vai dizer: Bolsonaro, nós estamos preocupados com a Amazônia e tu não tá. Nós estamos preocupados com o clima do mundo e tu não tá. Nós estamos preocupados com os venenos do mundo e tu não tá. Então, o Bolsonaro, lá em Japão, como em outros países, já não queriam nem receber ele, né? Sim. Lá no Japão vai levar uma mijada, entendeu? É uma vergonha para o Brasil, porque o único prêmio que o Bolsonaro tem até agora é que o Brasil está na lista suja da OIT, que diz respeito às relações de trabalho, que está entre os 10 países, pela ONU agora, que mais se desrespeita ao mundo do trabalho. Então, isso aqui, eu tenho uma conclusão só. De duas, uma. Ou a segurança do Bolsonaro não olhou e fiscalizou o que entra num avião, o que é gravíssimo. Imagina se fosse uma bomba. Imagina se fosse uma bomba. Então, ou eles não olharam, é uma possibilidade. Então, isso é uma irresponsabilidade enorme
da segurança do governo. E a segunda possibilidade é conivência. Não tem terceira. Não tem terceira. Ou então não olharam ou são coniventes em levar a droga, a cocaína, num tráfico internacional. Bom gás. Que exemplo isso aqui para o mundo inteiro o Brasil está produzindo. Que exemplo para o Brasil, para os jovens, para os adolescentes, que esses pacotes de 39 quilos de cocaína, aqui representado, evidentemente que não é cocaína, é farinha de trigo, que nós estamos fazendo uma representação aqui para ver o impacto. Nós da agricultura familiar, e o Pedro Zay é um grande defensor da agricultura familiar, eu espero que essa farinha tenha sido produzida pelos agricultores familiares, com certeza, deve sem ser. uso de veneno, e com juros e condições boas de financiamento. Porque o Bolsonaro fez agora, ele anunciou o Plano Safra essa semana, aumentando o juro para os agricultores familiares. E é isso. Então a pergunta é, esse militar estava envolvido sozinho? Quem transportou até o aeroporto de Brasília? Segundo, do aeroporto, dentro do aeroporto até a aeronave, não passa por raio-x? Quem transportou? Em Sevilha, um roteiro tão diferente. Quem vai para o Japão, para a Ásia, geralmente faz ou Lisboa ou outros países. O interior da Espanha, num aeroporto pequeno regionalmente, de Sevilha, no interior da Espanha. Que explicação? A sociedade brasileira quer saber. Investigação urgente para que a gente possa discutir, sim, drogas, mas discutir também o futuro desse país. Eu acho que dá uma dimensão aqui disso e nós vamos querer transparência, investigação, e se é tráfico internacional, não uma pessoa sozinha consegue fazer. Eu fui da CPI do narcotráfico e do crime organizado. Nunca se transporta mais de 5 milhões de reais numa aeronave da FAB, da comitiva do presidente da República, né, uma das aeronaves, 39 quilos de cocaína. É muito dinheiro, é muitos quilos, e o povo brasileiro tem o direito de saber. E falando de saber e de se informar, e o Intercept, o povo brasileiro que está divulgando as ações, vamos tirar aqui agora, que já dá para ter a dimensão desse episódio. Só lembrar que o ministro, aliás, o segundo nome forte do país, que é o vice-presidente, informou que esse sargento, na volta, viajaria no avião de Jair Bolsonaro. De Bolsonaro. Então, olha a gravidade desse fato. Então, não sei, eu não tenho certeza se essa farinha veio da agricultura familiar e se é orgânica. Acredito que não. Nós vamos doar essa farinha para que as famílias aqui possam ter acesso e vai ser consumida essa farinha para um bom pão ou um bom bolo aqui, tá bom? Muito bem. Vamos sentar aqui. Parabéns pela criatividade. Para as pessoas perceberem lá no visual o que significa 39 quilos aqui. Intercept, liberdade da imprensa, liberdade de expressão. O Glenn Greenwald, que teve essa semana aqui na Comissão de Direitos Humanos, está mostrando e revelando diálogos entre juiz e a força-tarefa em Curitiba, onde o juiz interfere diretamente na investigação, vira o chefe, vira o comandante da investigação, aquele que vai julgar. É o que ajuda a investigar, sugere investigação, depois julga e depois condena. Qual é o significado, nesse momento, para aqueles que defendem liberdade de imprensa, para aqueles que defendem o Lula livre e a democracia e o Estado democrático de direito? Hein? O que você tem, né? Qual é o sentimento pessoal, assim, em Bom Gás? Você que é militante, você que tem tanta história de luta, o senso de justiça. Eu acho que a conclusão de tudo isso é que o Moro nunca foi juiz. Porque como assim? No futebol, se um juiz tem uma mesma falta, e para um ele dá cartão amarelo pela mesma falta, para o outro ele dá cartão vermelho pela mesma falta, e para o outro ele não dá cartão. Se o juiz marca um impedimento que não existiu, a torcida levanta e diz: juiz ladrão, ladrão, parcial. É isso aí. Então, na justiça é a mesma coisa. Teria que ser imparcial. Imparcial. Para fazer a justiça. Distante. O que o Moro foi? Ele foi cabo eleitoral do Bolsonaro. E isso é uma conclusão. Cabo eleitoral do Bolsonaro. E a segunda grande conclusão é que a farsa, uns falam farsa e outros falam fraude.
Então, para eu não ficar entre fraude e farsa, eu vou dizer as duas. Fraude e farsa. E farsa. Então, na verdade, o afastamento, todos os dados que nós já dizíamos, não é novo, né, Pedro Gzai? Nós já dizíamos que tinha fraude, que o afastamento da Dilma se deu sob bases fraudulentas e farsas. Tinha uma hipocrisia atrás desse afastamento. Pedalada fiscal. Segundo, que o Lula está preso com argumentos falsos, portanto, combinados, forjados, porque não há prova. Portanto, a inocência do Lula está posta e ele precisa ser solto. E a terceira questão que, se o afastamento da Dilma se deu sob bases fraudulentas, se a prisão do Lula está sob bases fraudulentas, a eleição do Bolsonaro também é sob bases fraudulentas. Então nós estamos com as divulgações do site do Glenn Greenwald agora, e tem mais coisas, e, aliás foi muito interessante, né, que uma deputada do PSL de São Paulo, né, ela disse, aí tu tem que revelar, tu não pode fazer conta-gotas, tu tem que revelar logo tudo. Ela disse assim, eu vou revelar mais áudios, mais vídeos, e você vai se arrepender de tudo que ainda vai aparecer, né? Então, na verdade, vai ter mais coisas por aí, mas a prova mais evidente é que agora tem as provas daquilo que nós desconfiávamos, que mostra que o Lula está preso injustamente, que o Bolsonaro se elegeu sob fraude e que a Dilma não devia ter sido afastada. E o que precisa para o Lula conquistar a liberdade? O judiciário brasileiro... 3-2. Eu comemoro o resultado, porque nós estamos, na verdade, avançando num processo, numa compreensão que o Lula deveria já estar solto, mas, ao mesmo tempo, lamento, de fato, que aquela frase famosa do Romero Jucá, que nós vamos fazer o golpe, afastar a Dilma, com STF e tudo, está se confirmando, onde juízes, como diz o Lewandowski falou a frase mais certa ontem. Ele disse o seguinte, esse resultado já teria dado a soltura, se não fosse o Lula. É isso aí. Então, se não fosse o Lula, então como eles rezavam para que o Lula não falasse, se articulavam com os americanos, e está tudo na Intercept agora, e com o Supremo. Para o Lula, primeiro, não poder ser candidato. Segundo, o Lula não poder estar solto para fazer campanha. E terceiro, para o Lula não poder falar da cadeia. Porque eles sabiam, se o Lula dá uma entrevista... elege o Haddad. É isso. Então, eu acho que essa é a síntese da articulação de um projeto político para impedir um outro projeto ser vitorioso com o respeito da soberania e do voto popular. E vamos avançar, porque vai ter muito, aí vai ter novas notícias, e vamos continuar nessa luta pela libertação do presidente Lula. Só uma partezinha sobre isso. Assim. Então, o que falta ainda? Politicamente, o quadro está posto. As pessoas estão vendo que foi uma fraude. Agora, tecnicamente, o resultado, se não teve fraude, que é o caso de uma prisão, outro dia um amigo meu me disse assim, de bom gás, te coloca na seguinte condição. O cara foi acusado de ter matado alguém, um assassinato. E aí passou um tempo e a pessoa foi provado que não foi ele que assassinou. Isso tem episódio aí na justiça, né? Que o cara tem agora há poucos dias uma irmã foi presa pela outra. Exatamente. A comunidade fez festa, colhendo ela, porque... Então qual é o resultado nesse caso, quando a irmã foi presa de forma irregular? Recuou e foi libertada. Soltura imediata. Soltura imediata. Então tá. Reconheceu o erro e então, soltou. Qual é a consequência prática, então? Se eu não tenho prova do Lula, foram forjadas as provas, não existe, portanto, a confirmação, o que deveria acontecer com o Lula? Ser solto. Soltura imediata. Então, esse é o problema ainda. Nós não temos os resultados práticos, e o resultado prático, então, assim, é que a justiça possa repor para Dilma os direitos que ela perdeu, que o Lula seja solto imediatamente, e já que a eleição foi sob fraude, vamos fazer um movimento para ter eleições nesse país reais, verdadeiras, democráticas. Volta à democracia. Outro tema que está mexendo com o povo brasileiro, os trabalhadores do campo e da cidade, servidores públicos, trabalhadores do modo geral, reforma da Previdência. Qual é a posição do Bom Gás sobre a reforma da Previdência? O relatório do Samuel Moreira melhorou para nós votarmos a favor ou devemos votar contra? Qual a sua posição e por quê? Primeiro, te agradecer porque você me convidou, Zay, para nós irmos em Xanxerê e Chapecó fazer um debate na época do Temer. Porque o Temer mandou um projeto horrível.
que o Bolsonaro conseguiu piorar. Piorou, porque ele colocou a capitalização ainda junto, né? Então, assim, a Previdência, pessoal, o que tem que fazer nesse país é uma reforma tributária para que o lucro, dividendo, taxação progressiva dos impostos, que quem tem dinheiro pague e não cobre para o trabalhador. E o discurso fiscalista que a gente diz é de que tem crise, então o governo prejudica e aumenta a crise, desemprego, arrecadação, dificulta, desvios, anistias. Anistia dá com pau. Gente, toda hora nós estamos votando anistias aqui. Então, é claro, então falta dinheiro para a Previdência. Daí o que o governo faz? Temos que então tirar dos privilegiados? Não, aí ele não mexe. Mas então tira do povo. Então, isso nós não podemos aceitar. Então, a pequena alteração que foi feita, ela já é importante, porque ele tirou a capitalização, que eles querem recolocar. Tirou a partes de desconstitucionalização, partes mantiveram e partes eles querem recolocar. E o que ele mexeu dos rurais é só parte. É uma coisa importante. Os rurais continuam na reforma. Primeiro, o homem que hoje contribuía com 15 anos vai para 20. A mulher que ficou viúva, o homem que ficou viúvo e que recebe hoje o salário, tem o salário mínimo, nós estamos falando, né? Falando do salário mínimo. Será que é privilegiado o agricultor que recebe um salário mínimo nesse país? Então ele não vai mais receber esse salarião de um mínimo quando fica viúvo. Tá? Então mexe no trabalhador rural. E tem uma terceira coisa que é gravíssima. O sistema hoje exige, na Constituição, um sistema contributivo. A contribuição do agricultor se dá pela sua movimentação produtiva, pela sua venda comercializada. Mas, se um dia ele não colheu, porque deu uma sinistralidade, choveu demais, faltou chuva, como é que fica? Aí, como prova a sua condição de agricultor familiar? Então, isso eu questionei o relator. O relator não soube responder, porque, de fato, neste caso, já que é um sistema contributivo, pode passar a valer a ideia do agricultor, no ano que ele não tem dinheiro, ele ir pagar. Isso então, nós não podemos aceitar. Então pode voltar os R$600. Pode voltar isso ou mais. Obrigado, Bongás. Nós podíamos conversar sobre veneno, sobre a economia, sobre esses temas todos, mas vamos dialogando, vamos conversando. E quero dizer para você que está nos acompanhando no canal do YouTube, se inscreva para receber mais informações. Notifique no nosso canal Professor Pedro Gzai. E hoje tivemos a grata alegria de receber aqui Bongás, nosso deputado federal do Rio Grande do Sul, uma das grandes lideranças nacionais que todo brasileiro deve se orgulhar. Então, obrigado, Bongás, pela tua presença. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. E vamos interagindo, conversando, dialogando, para que a gente construa um outro Brasil, que é possível e necessário. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.